"Você está demitida por justa causa." As palavras ecoaram na mente de Marina como tiros certeiros. 3 anos de trabalho honesto na construtora Millennium, acordando às 5 da manhã, limpando cada canto daquele prédio com dedicação, e agora a acusavam de roubo. Uma mentira cruel para manchar sua ficha permanentemente. Com o filho de 7 anos precisando de uma cirurgia cardíaca de R$100 mil, a demissão era uma condenação cruel. Durante sua última tarefa, limpando o escritório do diretor Ricardo Tavares, Marina descobriu um pequeno gravador escondido atrás do ar-condicionado. Tremendo, apertou o botão play. O que ouviu mudaria sua vida para sempre. Algumas descobertas podem mudar uma vida para sempre. Outras podem salvar milhares de vidas inocentes. Marina Conceição estava prestes a fazer uma descoberta que faria ambas as coisas. Acabara de ser demitida da construtora Millennium, onde trabalhava como faxineira há 3 anos. A acusação? Roubo de equipamentos. Uma mentira descarada, mas que mancharia sua ficha permanentemente. Com um filho de 7 anos precisando urgentemente de uma cirurgia no coração que custava mais de R$100 mil, Marina sentia como se o mundo estivesse desabando sobre ela, mas o destino tinha outros planos. Naquele último dia de trabalho, enquanto limpava pela última vez o luxuoso escritório do diretor Ricardo Tavares, Marina fez uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma cidade inteira. O pequeno gravador digital escondido atrás do ar-condicionado guardava segredos sombrios, conversas que revelavam uma trama de corrupção envolvendo obras públicas, materiais de baixa qualidade e vidas humanas tratadas como meros números numa planilha de lucros. Esta é a história real de como uma simples faxineira, armada apenas com coragem e um amor incondicional pelo filho, enfrentou um dos maiores esquemas de corrupção na construção civil brasileira. Uma batalha entre David e Golias que prova que a justiça, mesmo quando parece impossível, sempre encontra um caminho. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade e país você está assistindo. Adoro conhecer nossos ouvintes ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada emocionante de suspense, coragem e redenção. Uma história que prova que os verdadeiros heróis não usam capas. Às vezes, eles usam aventais de limpeza. Marina Conceição acordou naquela segunda-feira de março sem imaginar que seria o último dia de sua vida antiga. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, e ela se levantou em silêncio para não acordar Pedro, seu filho de 7 anos, que dormia no quarto ao lado. O apartamento de 2 quartos no bairro da Penha era simples, mas limpo e organizado. Marina sempre fez questão de manter tudo impecável, mesmo com o orçamento apertado. Na geladeira, um ímã segurava o papel mais importante de sua vida: o orçamento para a cirurgia cardíaca de Pedro, no valor de R$110 mil. Enquanto tomava o café preto sem açúcar, economia que já virou hábito, Marina olhou pela janela da cozinha. Lá embaixo, a cidade de São Paulo começava a despertar. Ônibus lotados, trabalhadores apressados, o movimento constante de uma metrópole que nunca dorme. Em algumas horas, ela estaria na construtora Millennium, limpando os escritórios dos executivos que ganhavam em 1 mês o que ela não via em 5 anos. Pedro apareceu na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. O menino era magro demais para a idade, consequência da cardiopatia congênita que o acompanhava desde o nascimento. Mesmo assim, sempre acordava com um sorriso que derretia o coração de Marina. "Bom dia, mãe", disse ele subindo na cadeira para tomar o achocolatado que Marina havia preparado com carinho extra. "Hoje a tia Rosângela vai me buscar na escola?" "Vai sim, meu amor. Mamãe vai trabalhar um pouco mais tarde hoje." Marina beijou a testa do filho, sentindo a pele quente demais. A febre baixa era constante, mais um sinal de que a cirurgia não podia esperar muito mais tempo. No ônibus lotado que a levava ao centro da cidade, Marina revisava mentalmente sua rotina. Chegar às 7, pegar os materiais de limpeza, começar pelo andar térreo e subir progressivamente até o 12º andar, onde ficavam as salas da diretoria. Era um trabalho árduo, mas honesto, e ela sentia orgulho de cada centavo conquistado. A construtora Millennium ocupava um prédio espelhado imponente na Avenida Paulista. Do lado de fora,
Ostentava uma fachada moderna que transmitia solidez e confiança. Por dentro, Marina conhecia cada corredor, cada sala, cada canto. 3 anos limpando o mesmo local criam uma intimidade especial com o ambiente. Ao chegar, cumprimentou Dona Ivone, a porteira que sempre a tratava com carinho. Bom dia, Marina. Como está o Pedro? A mulher de 60 anos conhecia a história do menino e sempre perguntava com genuína preocupação. Firme e forte, Dona Ivone. Hoje mesmo vou ligar para o hospital para saber sobre a lista de espera. Era mentira, e ambas sabiam. Não havia lista de espera para quem não tinha dinheiro. Havia apenas a esperança de um milagre ou de conseguir reunir uma quantia impossível. Marina pegou o elevador de serviço até o subsolo, onde ficava o almoxarifado de limpeza. Carregou seu carrinho com todos os produtos necessários: detergente, álcool, panos de chão, aspirador de pó. A rotina era sempre a mesma, mas naquele dia algo estava diferente no ar. Uma tensão que ela não conseguia definir, como se o próprio prédio estivesse segurando a respiração. Começou a limpeza pelo térreo como sempre. As salas dos departamentos administrativos estavam mais silenciosas que o normal. Alguns funcionários conversavam em grupos pequenos, sussurrando como se compartilhassem segredos. Marina notou, mas não deu importância. Concentrou-se em seu trabalho, esfregando cada superfície com a dedicação que sempre a caracterizou. Às 10 horas da manhã, quando Marina limpava o 8º andar, sua vida mudou para sempre. Marcos Silva, o chefe de segurança, aproximou-se dela com uma expressão que não deixava dúvidas sobre a gravidade do momento. Marina Conceição, preciso que você me acompanhe até a sala de recursos humanos, agora. A voz dele era fria, profissional, mas Marina conseguia perceber um desconforto genuíno por trás da formalidade. O coração dela acelerou imediatamente. Em 3 anos de trabalho, nunca havia sido chamada ao RH fora das ocasiões de rotina. Deixou o carrinho de limpeza no corredor e seguiu Marcos até o elevador, tentando imaginar o que poderia ter acontecido. A sala de recursos humanos ficava no 9º andar. Doutora Fernanda Reis, a diretora do departamento, a aguardava sentada atrás de uma mesa imponente, com uma pasta aberta à frente. Era uma mulher na casa dos 50 anos, sempre impecavelmente vestida, com uma frieza que fazia parte de sua reputação na empresa. Sente-se, Marina. O tom foi cortante, sem qualquer calor humano. Marina obedeceu, sentindo as pernas tremerem ligeiramente. Na mesa, podia ver alguns papéis, mas não conseguia ler o conteúdo à distância. Temos um problema grave, continuou doutora Fernanda, folheando os documentos sem levantar os olhos. Ontem à noite, descobrimos o desaparecimento de equipamentos eletrônicos valiosos do Departamento de Engenharia. Um notebook, uma impressora laser e alguns dispositivos de medição. O valor total ultrapassa R$15.000. Marina sentiu o sangue gelar. Doutora Fernanda, eu não entendo. Por que está me falando isso? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, mas a surpresa era genuína. Porque você foi a última pessoa a limpar aquela sala ontem à noite. As câmeras de segurança mostram você saindo do prédio após o expediente, carregando uma sacola maior que o normal. Doutora Fernanda finalmente ergueu os olhos, fixando um olhar acusador em Marina. Mas aquela sacola tinha apenas roupas sujas do Pedro. Ele havia brincado no parque e sujado a camiseta. Sempre levo uma muda de roupa extra para ele, a senhora sabe disso. Marina estava começando a entender a gravidade da situação, e o desespero crescia em sua voz. Marcos Silva, que permanecera em silêncio até então, interferiu. Marina, você precisa entender nossa posição. Temos um prejuízo significativo, e você estava presente no local. Sem testemunhas ou outro suspeito, nossa única alternativa é me acusar de roubo. Marina completou a frase, sentindo lágrimas começarem a se formar. Mas isso é injusto. Eu jamais roubaria nada de ninguém. Vocês me conhecem há 3 anos. Doutora Fernanda abriu outro documento. Conhecemos também sua situação financeira delicada, as contas médicas do seu filho, a necessidade urgente de dinheiro para a cirurgia. Motivos não faltam, Marina. A crueldade daquela observação atingiu Marina como um soco no estômago. Como ousavam usar o sofrimento de Pedro contra ela?
Como transformavam o amor de mãe em evidência de crime. Vocês estão cometendo um erro terrível, disse Marina, agora chorando abertamente. Eu nunca, jamais roubaria qualquer coisa. Minha honestidade é tudo que tenho. Infelizmente não podemos correr riscos, respondeu doutora Fernanda, assinando um documento. Você está sendo demitida por justa causa, conforme previsto no artigo 482 da CLT. Além disso, registraremos um boletim de ocorrência. Sua carteira de trabalho ficará marcada permanentemente. Marina sabia o que isso significava. Com uma acusação de roubo na ficha, jamais conseguiria outro emprego. Era uma sentença de exclusão social, que afetaria não apenas ela, mas principalmente Pedro. Por favor, eu imploro, suplicou, caindo de joelhos. Não façam isso. Meu filho precisa de mim, precisa da cirurgia. Sem esse emprego, ele pode. Mas doutora Fernanda já havia se levantado, dando a conversa por encerrada. Marcos, acompanhe a senhora Conceição até o almoxarifado para recolher seus pertences. Depois, escorte-a para fora do prédio. E Marina, ela fez uma pausa dramática. Você tem até às 6 da tarde para limpar o escritório do Dr. Ricardo Tavares. Considere isso uma cortesia, já que você sempre foi dedicada ao trabalho. Marina desceu até o almoxarifado com as pernas bambas, escoltada por Marcos Silva, que evitava olhá-la diretamente. No pequeno armário que usava há 3 anos, guardava apenas alguns objetos pessoais. Uma foto de Pedro sorrindo, um sachê de chá de camomila que tomava quando sentia dor de cabeça e uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que sua mãe havia dado antes de morrer. Marina, disse Marcos quando chegaram ao local, olhando para os lados para ter certeza de que estavam sozinhos. Eu não acredito que você tenha roubado coisa alguma. Ela ergueu os olhos inchados de tanto chorar. Então, por que não disse nada lá em cima? Porque eu também preciso do meu emprego. Ele respondeu baixinho, com genuína culpa na voz. Tenho 2 filhas pequenas e uma esposa desempregada, mas quero que você saiba que isso não está certo. Marina assentiu, entendendo a posição difícil do homem. Obrigada por me dizer isso, Marcos. Pelo menos alguém acredita na minha inocência. Tem algo estranho nessa história toda, continuou ele nervoso. O doutor... Ricardo estava muito interessado em saber quando você seria demitida. Perguntou 3 vezes sobre os horários. E os equipamentos que sumiram... Bem, eles não eram tão valiosos assim. Marina pegou seus pertences e os colocou numa sacola plástica. O que você quer dizer? Aquele notebook já tinha mais de 5 anos. A impressora vivia dando defeito e os dispositivos de medição estavam obsoletos há meses. Por que alguém roubaria equipamentos velhos quando há coisas muito mais caras no prédio? Era uma observação pertinente, mas Marina estava emocionalmente exausta demais para processar completamente a informação. Sua mente estava focada numa única coisa: como contaria para Pedro que mamãe havia perdido o emprego. Marcos a acompanhou até o 12º andar, onde ficava o escritório de Ricardo Tavares. Você tem até às 6 para terminar aqui. Depois disso, sua entrada no prédio será permanentemente bloqueada. Ficando sozinha no corredor elegante da diretoria, Marina respirou fundo e tentou se recompor. Mesmo devastada, sentia uma estranha necessidade de fazer seu último trabalho com perfeição. Era uma questão de orgulho profissional que nem a injustiça sofrida conseguia abalar. O escritório de Ricardo Tavares era o maior e mais luxuoso do prédio. Piso de mármore, móveis de madeira nobre importada, uma vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. Nas paredes, diplomas e certificados atestavam o sucesso profissional do diretor-presidente da Millennium. Marina começou organizando os papéis espalhados sobre a mesa de trabalho. Relatórios técnicos, plantas de construção, planilhas financeiras, tudo muito além de sua compreensão técnica, mas ela manuseava cada documento com cuidado para não amassá-los ou borrá-los. Aspirou o carpete persa, limpou cada móvel com cera especial, organizou os livros nas estantes. Seu método era sempre o mesmo: começar pelas tarefas maiores e terminar com os detalhes. Era um ritual quase terapêutico que a ajudava a manter a concentração, mesmo em meio ao desespero. Quando chegou ao ar-condicionado de ferro fundido, localizado atrás da poltrona presidencial,
Marina notou que ele estava ligeiramente afastado da parede. Era um detalhe que normalmente não chamaria atenção, mas após 3 anos limpando o mesmo ambiente, ela conhecia cada milímetro daquele espaço. Empurrou o ar-condicionado para verificar se havia algo caído atrás dele. Foi então que seus dedos tocaram um objeto pequeno e retangular. Puxou-o com cuidado e se deparou com um gravador digital moderno do tamanho de um maço de cigarros. Por um instante, hesitou. Aquilo claramente não deveria estar ali. Provavelmente havia caído acidentalmente durante alguma reunião. O correto seria entregá-lo na recepção ou deixá-lo sobre a mesa do Dr. Ricardo. Mas uma força inexplicável a fez apertar o botão play. O pequeno aparelho emitiu um ruído baixo antes de começar a reproduzir as vozes. Marina reconheceu imediatamente o tom arrogante e autoritário de Ricardo Tavares, mas havia outra pessoa na conversa, uma voz masculina mais grave que ela não conseguia identificar. "A obra do hospital infantil está dentro do cronograma?" perguntou Ricardo. "Perfeitamente, doutor. Mas temos um problema com os custos do aço", respondeu a voz desconhecida. Marina sentou-se na poltrona presidencial, algo que jamais havia feito antes, e aumentou o volume. Seu coração começou a bater mais rápido quando percebeu a natureza sigilosa da conversa. "Que tipo de problema, Augusto?" indagou Ricardo, com um tom que sugeria irritação. "O fornecedor original está cobrando 40% mais caro que o orçamento inicial. Se mantivermos a qualidade especificada no projeto, vamos ter um prejuízo de quase 2 milhões. Marina franziu a testa. Hospital infantil? Ela sabia que a Millennium estava construindo o novo hospital público da Zona Leste, uma obra de grande importância para a comunidade. Pedro seria um dos pacientes beneficiados quando a construção terminasse. "Augusto!" A voz de Ricardo soou perigosamente calma. "Você está há quantos anos na construção civil?" 15 anos, doutor. Então, deveria saber que lucro não é negociável. Encontre uma alternativa. "Doutor, posso sugerir reduzir a espessura das vigas em 30%. Visualmente não fará diferença e economizaremos quase 1,8 milhão. Marina sentiu um frio na espinha. Mesmo sem conhecimentos técnicos de engenharia, ela entendia que vigas mais finas significavam menor resistência estrutural. E se tratava de um hospital onde centenas de crianças seriam atendidas diariamente. "E quanto aos materiais do piso?" continuou Ricardo. "Já substitui o granito especificado por um porcelanato nacional que custa 60% menos. A aparência é praticamente idêntica, mas a durabilidade é bem menor." "Perfeito. E as instalações elétricas?" "Troquei o fio de 4 mm por um de 2,5 mm. Vai funcionar normalmente, pelo menos nos primeiros anos." A conversa prosseguiu por mais 10 minutos, detalhando uma série de substituições que visavam apenas aumentar os lucros da construtora. Paredes mais finas, fundação menos profunda, sistema de ventilação simplificado. Cada mudança representava economia para a empresa e risco para os futuros usuários. Marina sentia-se fisicamente enjoada. Aqueles homens estavam brincando com vidas humanas, tratando a segurança de crianças doentes como números numa planilha de Excel. E o pior, faziam isso com a naturalidade de quem discute o cardápio do almoço. "Augusto, você tem certeza de que essas alterações não serão percebidas pela fiscalização?" "Absoluta, doutor. Já conversei com o engenheiro responsável pelo projeto. Ele não fará perguntas inconvenientes." "Ótimo. E o cronograma de entrega?" 6 meses, conforme combinado. A inauguração será uma grande festa de marketing para a empresa. A gravação continuou com discussões sobre outras obras. A Escola Técnica da Zona Sul, onde usariam telhas de fibrocimento no lugar das telhas cerâmicas especificadas. O Centro de Saúde da Zona Norte, onde a tubulação de esgoto seria reduzida pela metade para otimizar custos. Marina pausou o gravador quando ouviu passos no corredor. Seu coração disparou pensando que alguém poderia flagrá-la ouvindo a gravação. Mas os passos se afastaram, e ela continuou escutando, hipnotizada pela magnitude da corrupção revelada naqueles arquivos de áudio. A última parte da gravação foi a mais chocante. Ricardo discutia com alguém chamado Coronel sobre o pagamento de propinas para fiscais e políticos. "O investimento em facilidades deste mês foi de quanto?" perguntou Ricardo.
R$300 mil, doutor. 50 para cada fiscal, 100 para o secretário de obras e o restante para os vereadores da comissão de urbanismo. E nossa margem de lucro está protegida? Completamente protegida. Com essas parcerias, podemos reduzir os custos de material em até 50% sem qualquer questionamento oficial. Marina desligou o gravador com as mãos tremendo. Agora entendia por que havia sido demitida de forma tão abrupta e com acusações falsas. Alguém suspeitava que ela poderia ter descoberto algo e decidiram eliminá-la preventivamente. Olhou pela janela para a cidade lá embaixo, pensando em todas as famílias que usariam aquele hospital, aquela escola, aquele centro de saúde. Crianças como Pedro, que precisavam de cuidados médicos seguros e estrutura confiável. Guardou o gravador na bolsa, sabendo que tinha nas mãos algo muito maior do que evidências de corrupção. Tinha o poder de salvar vidas. Marina terminou de limpar o escritório em estado de choque. Cada movimento era automático, enquanto sua mente processava as informações devastadoras da gravação. Quando finalizou o trabalho, já passava das 6 da tarde e o prédio estava praticamente vazio. Descendo pelo elevador de serviço, encontrou Dona Ivone terminando seu plantão na portaria. A mulher percebeu imediatamente o estado abatido de Marina. "Minha filha, o que aconteceu? Você está pálida como papel." Marina hesitou por um momento, mas decidiu contar sobre a demissão. Omitiu, porém, a descoberta do gravador. "Eles me acusaram de roubo, Dona Ivone. 3 anos de trabalho honesto e me trataram como criminosa." A porteira balançou a cabeça indignada. "Isso não está certo, Marina. Você é a pessoa mais honesta que trabalha neste prédio. Tem algo podre nessa história." "Podre é a palavra certa", murmurou Marina, pensando na gravação. Dona Ivone olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. "Marina, posso te contar uma coisa em segredo?" "Claro, Dona Ivone. Ontem à noite, depois que você saiu, vi o Dr. Ricardo conversando no telefone aqui no térreo. Ele estava nervoso, falando sobre limpar a casa e eliminar riscos. Achei estranho ele estar aqui tão tarde." Marina sentiu o coração acelerar. "A senhora ouviu mais alguma coisa? Ele mencionou seu nome várias vezes e falou algo sobre uma faxineira que sabia demais. Na hora não entendi, mas agora faz sentido", completou Marina. A peça que faltava no quebra-cabeça estava se encaixando. Ricardo Tavares havia orquestrado sua demissão para se proteger, mesmo sem saber se ela realmente havia descoberto algo. Dona Ivone se aproximou mais. "Marina, você descobriu alguma coisa, não descobriu?" Marina olhou nos olhos bondosos da mulher, que sempre a tratara como filha. Podia confiar nela? Tomou uma decisão arriscada. "Descobri, Dona Ivone, e é pior do que imaginamos." Rapidamente, contou sobre a gravação, omitindo apenas os detalhes mais técnicos. Dona Ivone ouvia em silêncio, com expressão cada vez mais sombria. "Meu Deus do céu!" sussurrou quando Marina terminou. "Eles estão brincando com vidas inocentes. E agora, o que você vai fazer?" "Não sei. Quem vai acreditar numa faxineira desempregada contra um diretor poderoso? Quem vai me dar ouvidos?" Dona Ivone refletiu por alguns segundos. "Marina, você conhece o Dr. Carlos Mendoza?" "O nome me soa familiar. Ele é engenheiro civil, trabalhou aqui na Millennium por 10 anos, antes de abrir a própria empresa. Um homem íntegro que saiu daqui porque não concordava com certas práticas. Ele pode te ajudar." A porteira anotou um endereço num papel. "Escritório dele fica na Rua Augusta. Se apresente como minha conhecida, ele vai te receber." Marina guardou o papel com cuidado. "Por que está me ajudando, Dona Ivone?" "Porque tenho netos da idade do seu Pedro, minha filha, e porque injustiça é uma coisa que não consigo engolir." A mulher abraçou Marina carinhosamente. "Você vai conseguir. Deus não abandona quem luta pelo que é certo." Saindo do prédio da Millennium pela última vez como funcionária, Marina sentiu uma mistura de medo e determinação. Na bolsa, carregava não apenas suas poucas posses pessoais, mas também a chave para expor uma das maiores fraudes da construção civil paulistana. O trajeto de volta para casa no ônibus foi angustiante. Como explicaria para Pedro que mamãe havia perdido o emprego? Como enfrentariam as contas que se acumulariam? E mais importante, teria coragem de usar a gravação, sabendo dos riscos que isso representava?
Ao chegar em casa, encontrou Pedro brincando com blocos de montar na sala, sob os cuidados da vizinha Rosângela. O menino correu para abraçá-la, e Marina sentiu o coração apertar ao ver como ele estava fraco. "Mãe, a tia Rosângela disse que você teve um dia difícil no trabalho", disse Pedro com a perspicácia das crianças sensíveis. Marina se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. "Pedro, mamãe vai precisar procurar um trabalho novo. Mas isso não significa que vamos desistir da sua cirurgia, está bem?" O menino assentiu, confiante como sempre na força da mãe. "Eu sei que você vai dar um jeito, mãe. Você sempre dá." Aquela fé inocente foi como uma injeção de coragem. Marina olhou para o gravador escondido na bolsa e tomou sua decisão. No dia seguinte, procuraria o Dr. Carlos Mendoza. Era hora de transformar descoberta em ação. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Deixou Pedro com Rosângela e pegou o primeiro ônibus para o centro da cidade. O endereço que Dona Ivone havia dado ficava num prédio comercial antigo na Rua Augusta, bem diferente do luxo espelhado da Millennium. O escritório de Carlos Mendoza ocupava o terceiro andar de um edifício de arquitetura dos anos 60. A placa na porta era simples: Mendoza Engenharia, construções seguras e sustentáveis. Marina respirou fundo antes de tocar a campainha. Quem a atendeu foi uma mulher na casa dos 40 anos, de sorriso acolhedor e roupas práticas. "Bom dia, em que posso ajudá-la?" "Bom dia, meu nome é Marina Conceição. Dona Ivone do prédio da Millennium me deu seu endereço. Preciso falar urgentemente com o Dr. Carlos sobre uma questão muito séria." A secretária, que depois se apresentaria como Helena, notou a seriedade no tom de Marina. "Um momento, por favor." O escritório era aconchegante e funcional. Nas paredes, certificados de qualidade e fotos de obras concluídas. Uma mesa com plantas baixas revelava um projeto de escola rural. Tudo respirava profissionalismo sem ostentação. Carlos Mendoza apareceu poucos minutos depois. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação metálica e um aperto de mão firme. Sua aparência transmitia seriedade e competência técnica. "Dona Marina, por favor, entre. Qualquer conhecido da Dona Ivone é bem-vindo aqui. Ela é uma pessoa especial." No escritório particular, Marina sentou-se numa cadeira simples, mas confortável. Carlos serviu-lhe um copo de água e aguardou que ela falasse. Havia algo no jeito dele que inspirava confiança. Talvez a forma respeitosa como a tratava, sem condescendência. "Dr. Carlos, o que vou contar pode parecer inacreditável, mas juro que é verdade." Marina retirou o gravador da bolsa e o colocou sobre a mesa. "Trabalhei 3 anos como faxineira na Millennium. Ontem fui demitida por justa causa, acusada de roubo. Uma mentira para me afastar da empresa." Carlos franziu a testa. "Continue." "Durante a limpeza do escritório do Dr. Ricardo Tavares encontrei este gravador. As conversas aqui gravadas revelam um esquema de corrupção nas obras públicas que a Millennium está executando." Marina apertou o play e observou a reação do engenheiro conforme as vozes de Ricardo e Augusto preenchiam o ambiente. O rosto de Carlos foi gradualmente se transformando, de curiosidade inicial para incredulidade, depois para indignação pura. "Meu Deus", murmurou ele quando a gravação mencionou a redução das vigas estruturais do hospital. "Eles estão comprometendo completamente a segurança da edificação." "O senhor entende o que isso significa?" perguntou Marina. Carlos retirou os óculos e esfregou os olhos, como se quisesse apagar o que acabara de ouvir. "Significa que estão construindo uma bomba-relógio, Marina. Um hospital com estrutura comprometida pode desabar a qualquer momento. E quando isso acontecer, centenas de pessoas estarão lá dentro." A gravação continuou, revelando outros detalhes. Carlos fez anotações técnicas, parando ocasionalmente para explicar a gravidade de cada irregularidade mencionada. "Esta parte sobre a fundação menos profunda é criminosa", disse ele durante uma pausa. "Solo de São Paulo tem características específicas. Economizar na fundação é uma condenação cruel para qualquer estrutura." Quando a gravação terminou, o escritório ficou em silêncio por alguns minutos. Carlos caminhava de um lado para outro, processando as informações. Helena, que havia sido chamada para ouvir também,
Estava visivelmente chocada. Marina, disse Carlos finalmente, você tem nas mãos evidências de um dos maiores crimes contra a engenharia que já presenciei. Isso não é apenas corrupção, é homicídio culposo em massa. Mas quem vai acreditar numa faxineira desempregada? Questionou Marina, expressando sua maior preocupação. Não é questão de acreditar, é questão de provar tecnicamente. Carlos voltou para sua mesa e abriu uma gaveta cheia de documentos. Tenho aqui cópias dos projetos originais do Hospital Infantil. Participei da licitação e conheço as especificações técnicas. Helena se aproximou. Dr. Carlos, isso é muito perigoso. Ricardo Tavares tem influência política e financeira. Se descobrir que estamos investigando... Helena, Carlos a interrompeu. 40 anos de engenharia me ensinaram uma coisa. Nossa profissão existe para proteger vidas. Se eu ficar calado diante disso, sou cúmplice de todos os acidentes que vierem. Marina sentiu uma onda de alívio. Finalmente havia encontrado alguém que não apenas acreditava nela, mas entendia a magnitude do que descobrira. Dr. Carlos, meu filho precisa fazer cirurgia nesse hospital quando ficar pronto. Não posso deixar que ele e outras crianças corram perigo. O engenheiro sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Então vamos trabalhar juntos, Marina. Vamos expor essa quadrilha e garantir que essas obras sejam feitas direito. Durante os 3 dias seguintes, o escritório de Carlos Mendoza se transformou numa central de investigação. Marina, Helena e Carlos trabalhavam incansavelmente para construir um dossiê técnico irrefutável contra a Millennium. Carlos utilizou suas conexões no meio da engenharia para obter informações adicionais. Descobriu que as irregularidades não se limitavam às obras mencionadas na gravação. A empresa mantinha um padrão sistemático de redução de custos através da diminuição da qualidade. Marina, olhe isso, disse Carlos, mostrando uma planilha comparativa. Comparei os projetos originais com os materiais que estão sendo entregues nas obras. A diferença é absurda em todos os casos. Helena, que se revelou uma excelente organizadora, criou um arquivo detalhado com todas as evidências. Fotografias das obras em andamento, notas fiscais dos fornecedores, especificações técnicas originais e as alterações descobertas através da gravação. Precisamos de mais do que evidências técnicas, observou Helena durante uma pausa para o almoço. Precisamos provar o dolo, a intenção deliberada de fraudar. A gravação já prova isso, respondeu Marina. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Carlos balançou a cabeça. Não é suficiente para um processo criminal. Advogados de Ricardo dirão que a gravação pode ter sido editada, que as vozes podem ter sido imitadas. Precisamos de mais evidências concretas. Foi então que Marina teve uma ideia arriscada. E se conseguíssemos acesso aos computadores da empresa, às planilhas reais, aos e-mails internos? Marina, isso seria invasão de propriedade, alertou Helena. Colocaria toda a investigação em risco legal. Não se conseguíssemos legalmente, disse Marina com um brilho nos olhos. Conheço alguém que ainda trabalha lá e tem acesso a tudo. Carlos e Helena trocaram olhares preocupados. Quem? Perguntou o engenheiro. Marco Silva, o chefe de segurança. Ele não acreditou nas acusações contra mim. Disse que havia algo estranho na minha demissão. Talvez esteja disposto a ajudar. A ideia era arriscada, mas Carlos concordou que valia a tentativa. Se ele conseguir fornecer documentos oficiais da empresa, comprovaremos não apenas a fraude técnica, mas também a financeira. Marina ligou para Marcos naquela mesma tarde. A conversa foi cautelosa. Ambos sabiam que telefones corporativos podem ser monitorados. Marcaram um encontro discreto num café próximo ao prédio da Millennium. Marcos chegou visivelmente nervoso, olhando constantemente para os lados. Marina, espero que seja realmente importante. Meu emprego está em jogo. É mais importante do que qualquer emprego, Marcos. Marina decidiu contar toda a verdade, desde a descoberta do gravador até a investigação em andamento. O chefe de segurança ouviu em silêncio, com expressão cada vez mais sombria. Marina, eu sabia que havia algo podre na empresa, mas não imaginava essa dimensão. Você pode nos ajudar? Marcos pensou por alguns minutos antes de responder. Posso, mas não da forma que vocês imaginam. Não posso roubar documentos ou acessar arquivos confidenciais.
Seria crime e colocaria toda a investigação em risco. Marina sentiu o desânimo tomar conta. Então não há como provar. Calma, deixe-me terminar, disse Marcos, sorrindo pela primeira vez. Mas posso fazer algo melhor. Posso arranjar uma forma de vocês denunciarem oficialmente e forçarem uma fiscalização surpresa. Marcos explicou que tinha contatos no Ministério Público e na Prefeitura. Se apresentarmos a denúncia da forma correta, com evidências técnicas sólidas, eles serão obrigados a investigar. E numa investigação oficial, os documentos que precisamos estarão disponíveis legalmente. A estratégia era mais segura e eficaz. Em vez de agir na ilegalidade, usariam os canais oficiais para forçar a transparência. Tem certeza de que isso vai funcionar? Perguntou Marina. Tenho, respondeu Marcos. Ricardo Tavares pode ter influência, mas quando a coisa pega fogo na mídia, até os políticos mais corruptos precisam tomar uma posição. Combinaram que Marcos facilitaria o acesso às informações necessárias para formalizar a denúncia, mas sempre dentro da legalidade. Carlos ficaria responsável pela análise técnica, Helena pela organização documental e Marina seria a denunciante oficial. Marina, disse Marcos antes de se despedir, você tem noção da coragem que está demonstrando? Enfrentar uma empresa desse porte com sua situação? Não tenho escolha, Marcos. Se não fizermos nada, meu filho e muitas outras crianças podem pagar o preço dessa ganância. Saindo do café, Marina sentia uma mistura de medo e esperança. O plano estava tomando forma, mas sabia que os próximos dias seriam decisivos. Ricardo Tavares não reagiria passivamente quando descobrisse que estava sendo investigado. Uma semana depois da descoberta do gravador, Marina se encontrava no prédio do Ministério Público de São Paulo, acompanhada por Carlos e Helena. Levavam uma pasta com mais de 200 páginas de evidências técnicas, fotografias, gravações e análises comparativas. A promotora doutora Luciana Santos os recebeu numa sala austera do 5º andar. Era uma mulher na casa dos 40 anos, conhecida por sua atuação rigorosa em casos de corrupção pública. Marcos havia conseguido agendar a reunião através de seus contatos. Senhor Mendoza, conheço seu trabalho, disse a promotora, cumprimentando Carlos. Sua reputação de integridade precede sua visita. E a senhora deve ser Marina Conceição, a denunciante? Marina assentiu, sentindo-se intimidada pelo ambiente formal. Sim, doutora, sou eu quem encontrou as evidências. Doutora, Luciana examinou cuidadosamente cada documento apresentado. Ouviu a gravação completa, fez perguntas técnicas para Carlos e anotou detalhadamente tudo que Marina relatava sobre sua experiência na empresa. As evidências são impressionantes, disse a promotora após 2 horas de análise. Mas preciso alertá-los sobre a gravidade do que estão propondo. Acusar Ricardo Tavares de fraude em licitações públicas significa enfrentar uma das figuras mais influentes do setor de construção civil. Doutora, interveio Carlos, como engenheiro não posso ficar calado sabendo que vidas estão em risco. Essas obras comprometidas podem provocar tragédias. Eu entendo, doutor Carlos. Estou apenas preparando-os para o que vem pela frente. Doutora Luciana organizou os documentos. Vou abrir um inquérito civil público e solicitar fiscalizações imediatas em todas as obras mencionadas. Também vou pedir quebra de sigilo bancário e fiscal da Millennium. Marina sentiu o coração acelerar. Isso significa que vamos conseguir? Significa que vamos tentar, Marina, mas vocês precisam estar preparados para a reação. Ricardo certamente tentará desacreditar o testemunho, questionar as evidências e usar sua influência para pressionar. Helena fez uma pergunta prática. Doutora, quanto tempo leva esse tipo de processo? Com a gravidade das acusações e o risco iminente às obras públicas, podemos acelerar. Dentro de 48 horas terei mandados judiciais para fiscalização e apreensão de documentos. Saindo do Ministério Público, o trio sentia uma mistura de alívio e apreensão. O processo estava oficialmente iniciado, mas Marina sabia que os problemas pessoais estavam longe de terminar. Em casa, encontrou Pedro mais fraco que nos dias anteriores. O menino havia passado a tarde toda deitado, sem energia nem para brincar. Marina mediu sua temperatura e encontrou febre de 38 mil/100. Mãe, quando vamos ao hospital fazer minha cirurgia? Perguntou Pedro com a voz fraca.
Marina sentou-se na cama ao lado do filho, escolhendo cuidadosamente as palavras. Logo, meu amor, mamãe está trabalhando numa coisa muito importante que vai resolver nossos problemas. Você conseguiu um emprego novo. Não exatamente um emprego, Pedro, mas consegui uma forma de ajudar muitas pessoas, incluindo você. O menino sorriu, confiante como sempre na mãe. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você é a mãe mais inteligente do mundo. Aquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Por um lado, sentia orgulho de ter tomado a decisão correta ao denunciar a corrupção. Por outro, preocupava-se com as consequências financeiras de estar desempregada e com a saúde deteriorante de Pedro. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada de Carlos. Marina, prepare-se. A notícia vazou para a imprensa. Deve sair no jornal de hoje. Como assim vazou? Alguém do Ministério Público ou do Judiciário informou os jornalistas. É normal nesses casos de grande repercussão. O importante é que agora a pressão pública vai ajudar a investigação. Marina ligou a televisão e sintonizou num canal de notícias. A manchete era impactante. Construtora acusada de fraude em obras públicas. Hospital infantil pode ter estrutura comprometida. O repórter mencionava fonte anônima que havia fornecido evidências de irregularidades graves. Não citava nomes específicos, mas Marina sabia que não demoraria para sua identidade vazar também. Às 10 da manhã, recebeu a primeira ligação de jornalista. Senhora Conceição, somos do jornal Estado de São Paulo. Gostaríamos de uma entrevista sobre sua experiência na Millennium. Marina desligou sem responder, mas o telefone não parou de tocar. Em 2 horas, recebeu mais de 15 ligações de diferentes veículos de comunicação. Carlos ligou novamente. Marina, sugiro que não fale com a imprensa por enquanto. Deixe que as investigações oficiais se desenvolvam primeiro. Era um conselho sensato, mas Marina sabia que sua vida privada havia acabado. A partir de agora, seria uma figura pública numa batalha contra uma das empresas mais poderosas do país. Pedro, vendo a agitação da mãe, perguntou com preocupação. Mãe, por que tem tanta gente ligando? Aconteceu alguma coisa ruim? Marina ajoelhou-se ao lado do filho. Não, meu amor. Aconteceu uma coisa boa. Mamãe descobriu uma forma de ajudar muitas crianças que precisam de hospital seguro, como você. E isso vai resolver o problema da minha cirurgia? Vai sim, Pedro. De um jeito ou de outro, vai resolver. Era uma promessa que Marina fazia sem saber exatamente como cumpriria, mas com absoluta determinação de que cumpriria. No dia seguinte à publicação da notícia, Ricardo Tavares convocou uma entrevista coletiva na sede da Millennium. Marina assistiu pela televisão, acompanhada por Carlos e Helena, que haviam vindo dar apoio moral. Ricardo apareceu impecavelmente vestido, com a postura confiante de sempre. Ao seu lado, 2 advogados de terno escuro e uma assessora de imprensa loira de sorriso artificial. Senhoras e senhores jornalistas, começou Ricardo, estou aqui para esclarecer as acusações infundadas que foram feitas contra nossa empresa. A Millennium tem 25 anos de história irrepreensível no mercado de construção civil. Marina sentiu o estômago revirar ao ouvir a arrogância na voz dele. Era o mesmo tom que usara na gravação ao discutir como colocar vidas em risco para aumentar lucros. As alegações feitas por uma ex-funcionária demitida por justa causa não passam de vingança pessoal, continuou Ricardo. Marina Conceição foi flagrada roubando equipamentos da empresa e agora tenta nos difamar com mentiras fabricadas. Carlos ficou vermelho de indignação. Esse canalha está destruindo sua reputação publicamente. Dr. Tavares, perguntou um jornalista, como explica as gravações apresentadas ao Ministério Público? Gravações podem ser facilmente editadas e manipuladas, respondeu um dos advogados. No mundo digital de hoje, qualquer pessoa pode fabricar evidências falsas. Processaremos criminalmente todos os envolvidos nessa farsa. Marina sentiu lágrimas de raiva brotarem. Eles estão me pintando como criminosa e mentirosa. Helena segurou sua mão. Marina, esperávamos por isso. Fazem parte da estratégia de defesa deles. A entrevista coletiva durou 40 minutos. Ricardo respondeu a todas as perguntas com a mesma arrogância, desqualificando sistematicamente as acusações e atacando a credibilidade de Marina. Os advogados ameaçaram processos por calúnia e difamação.
Exigimos que o Ministério Público investigue também quem está por trás dessas mentiras, disse Ricardo no final. Suspeitamos que concorrentes estejam financiando essa campanha difamatória. Quando a entrevista terminou, Marina se sentia devastada. Carlos, eles vão conseguir virar a opinião pública contra mim. Quem vai acreditar numa faxineira desempregada contra um empresário poderoso? Marina, não se deixe abalar, disse Carlos firmemente. Eles estão desesperados. Se tivessem certeza da impunidade, não fariam esse teatro todo. O telefone de Marina tocou nesse momento. Era a doutora Luciana Santos, do Ministério Público. Marina, você assistiu à entrevista coletiva da Millennium? Sim, doutora. Eles me destruíram publicamente. Pelo contrário, Marina, eles acabaram de cometer um erro grave. Ao atacar publicamente uma testemunha protegida pelo Estado, deram-nos mais elementos para o processo. E tem uma novidade boa. Marina sentiu o coração acelerar. Que novidade? Conseguimos mandado judicial para busca e apreensão na sede da Millennium. Amanhã, às 6 da manhã, a Polícia Federal vai apreender todos os computadores e documentos da empresa. Também temos autorização para a fiscalização técnica imediata das obras. Isso significa que vamos ter acesso a todas as evidências que precisamos, independentemente da campanha de descrédito deles. Após desligar, Marina sentiu uma mistura de esperança e medo. As coisas estavam se acelerando numa velocidade que a assustava. Naquela noite, recebeu a primeira ameaça. Uma ligação anônima às 10 da noite. Voz masculina alterada por algum dispositivo eletrônico. Marina Conceição, você cometeu um erro grave. Retire a denúncia ou as consequências serão irreversíveis. Marina desligou, tremendo. Carlos havia alertado que isso poderia acontecer, mas ouvir a ameaça direta foi aterrorizante. Verificou se todas as portas estavam trancadas e foi até o quarto de Pedro. O menino dormia tranquilo, com a respiração mais pausada que o normal. Marina ficou observando-o por alguns minutos, renovando sua determinação. Eu não vou recuar, sussurrou para si mesma. Por você e por todas as crianças que precisam desse hospital, eu não vou recuar. Naquela mesma hora, em outro ponto da cidade, Marcos Silva estava numa reunião sigilosa com a doutora Luciana Santos. Como informante oficial do Ministério Público, fornecia detalhes internos sobre o funcionamento da Millennium. Doutor Silva, disse a promotora, Ricardo Tavares suspeita de sua cooperação conosco? Ainda não, doutora, mas depois da busca e apreensão de amanhã, ele vai suspeitar de todos os funcionários. Preciso sair da empresa o quanto antes. Pode contar com nossa proteção. Testemunhas colaboradoras têm direito a medidas de segurança. A operação do dia seguinte prometia ser o momento decisivo de toda a investigação. Marina dormiu mal, sabendo que em poucas horas sua vida mudaria para sempre, para melhor ou para pior. Às 5:30 da manhã, Marina foi acordada por uma ligação de Carlos. Marina, ligue a televisão agora. A operação começou. Ainda de pijama, Marina correu para a sala e ligou o aparelho. As imagens mostravam dezenas de policiais federais entrando no prédio espelhado da Millennium. Carros oficiais bloqueavam toda a Avenida Paulista, na altura do edifício. Operação Estrutura Comprometida apreende documentos em construtora acusada de fraude, anunciava a âncora do jornal matinal. Segundo fontes do Ministério Público, há suspeitas de irregularidades graves em obras públicas. Marina sentia o coração bater tão forte que parecia prestes a sair do peito. Depois de dias de angústia e incerteza, finalmente as coisas estavam acontecendo. Pedro apareceu na sala esfregando os olhos. Mãe, por que você está acordada tão cedo? Venha aqui, meu amor, disse Marina, puxando o filho para o sofá. Lembra que mamãe disse que estava trabalhando numa coisa importante? Pois está dando certo. Na televisão, o repórter entrevistava pedestres que passavam pelo local. Eu sempre desconfiei dessa empresa, dizia uma senhora. Espero que prendam todos os responsáveis. Às 7 da manhã, Carlos ligou novamente. Marina, a doutora. Luciana quer que você vá ao Ministério Público urgentemente. Precisam que você identifique documentos que foram apreendidos. Marina deixou Pedro com a vizinha Rosângela e saiu correndo. No trajeto de ônibus, via as pessoas comentando sobre a operação.
Finalmente prenderam esses corruptos, ouvia de um lado. Tomara que dessa vez não escape ninguém, do outro. No prédio do Ministério Público, encontrou um verdadeiro formigueiro. Promotores, investigadores, peritos e advogados circulavam pelos corredores, carregando caixas de documentos apreendidos. Doutora Luciana a recebeu numa sala onde dezenas de computadores estavam sendo analisados por técnicos. Marina, precisamos que você nos ajude a identificar onde fica cada setor na empresa. Isso vai acelerar a análise dos dados. Marina passou as 2 horas seguintes explicando a localização de cada departamento, quem trabalhava em cada andar, quais computadores ficavam em cada sala. Seu conhecimento detalhado do prédio, adquirido em 3 anos de limpeza, estava sendo fundamental para a investigação. Marina, disse um perito criminal mostrando-lhe a tela de um computador. Este equipamento estava no escritório do Dr. Ricardo. Conseguimos recuperar e-mails que haviam sido deletados. Olhe isso. Na tela, um e-mail datado de 2 semanas antes da demissão de Marina. Augusto, a faxineira do 12º andar pode ter visto algo durante a limpeza noturna. Sugiro que a removamos preventivamente. Invente qualquer motivo plausível. Ricardo. Marina leu e releu a mensagem, sentindo uma mistura de indignação e satisfação. Ali estava a prova de que sua demissão foi orquestrada para encobrir crimes. Doutora Luciana, disse Marina, eles sabiam que eu era inocente e mesmo assim me destruíram. Marina, este e-mail prova premeditação. É evidência de que eles tinham consciência dos crimes e agiram para se proteger. Isso agrava muito a situação deles. Às 2 da tarde, a promotora convocou uma coletiva de imprensa. Marina foi convidada a participar, mas preferiu assistir pela televisão no escritório de Carlos. As evidências encontradas na operação de hoje confirmam integralmente as denúncias apresentadas, anunciou doutora Luciana. Foram apreendidos documentos que comprovam redução deliberada da qualidade em obras públicas, pagamento de propinas a fiscais e políticos e persecution criminal contra a testemunha que expôs o esquema. Um jornalista perguntou sobre Ricardo Tavares. O Sr. Tavares está sendo procurado para prestar depoimento, mas não foi localizado. Existe mandado de prisão preventiva em caso de não comparecimento voluntário. Marina ficou preocupada. Carlos, e se ele fugir do país? Marina, homens como Ricardo têm muito a perder aqui. Empresas, bens, influência. Ele vai aparecer, mas com um exército de advogados. Às 4 da tarde, receberam a notícia que esperavam. Ricardo Tavares se apresentara voluntariamente na sede da Polícia Federal, acompanhado por 6 advogados. O circo armado por nosso cliente é uma clara perseguição política e econômica, declarou o advogado principal às câmeras. Doutor, Ricardo é inocente e vamos provar isso judicialmente. Mas as evidências continuavam aparecendo. Os peritos encontraram planilhas detalhadas mostrando a diferença entre os projetos originais e os materiais efetivamente utilizados. A economia gerada através da redução de qualidade era de mais de 15 milhões de reais apenas no hospital infantil. Marina, disse Helena, quando se reuniram no final do dia. Vocês conseguiram. O esquema foi exposto completamente. Conseguimos, corrigiu Marina. Não teria conseguido sozinha. Carlos sorriu. Marina, você tem noção de quantas vidas salvou hoje? Esse hospital, se fosse construído conforme planejado por eles, poderia desabar e causar uma tragédia com centenas de vítimas. Marina pensou em Pedro e em todas as crianças que precisariam daquele hospital. Ainda não acabou, disse ela. Precisamos garantir que as obras sejam refeitas direito e que eles paguem pelo que fizeram. Naquela noite, ao colocar Pedro para dormir, Marina contou ao filho uma versão simplificada dos acontecimentos. Mãe, você é uma heroína? Perguntou o menino com os olhos brilhando. Não, meu amor. Sou apenas uma mãe que fez o que precisava ser feito. Então todas as mães são heroínas, concluiu Pedro com a lógica simples das crianças. Marina beijou a testa do filho, sabendo que finalmente tinha uma resposta para sua maior pergunta. Sim, Pedro teria um hospital seguro para sua cirurgia. 3 meses após a operação policial, Marina se encontrava numa situação que jamais imaginou viver. Sentada na mesa de um advogado renomado,
assinavam um acordo de indenização no valor de R$2 milhões por danos morais e materiais causados pela Millennium. Marina, disse Dr. Roberto Leal, o advogado que havia assumido seu caso gratuitamente após a repercussão nacional, este valor garante não apenas o tratamento do Pedro, mas a estabilidade financeira de vocês pelos próximos anos. A quantia era resultado de um processo que correu em tempo recorde devido à pressão pública e à solidez das evidências. A Millennium, numa tentativa desesperada de minimizar os danos à sua imagem, preferiu fazer acordos extrajudiciais com todas as vítimas identificadas. Pedro estava internado no Hospital Sírio-Libanês há 2 semanas, se preparando para a cirurgia cardíaca que seria realizada no dia seguinte. O melhor cirurgião pediátrico do país assumira o caso pessoalmente, sensibilizado pela história da família. "Mãe", disse Pedro da cama hospitalar, quando Marina chegou para visitá-lo. "A enfermeira disse que depois da cirurgia eu vou poder jogar futebol igual aos outros meninos." Marina segurou a mão pequena do filho, sentindo gratidão por tudo que havia conquistado. "Vai sim, meu amor. Você vai poder fazer tudo o que quiser." O impacto do caso Marina Conceição versus Millennium foi além do âmbito judicial. O Ministério Público criou um canal específico para denúncias de trabalhadores que presenciem irregularidades em seus locais de trabalho. A Lei Marina, como ficou conhecida popularmente, oferece proteção legal e financeira para quem expõe crimes corporativos. Carlos Mendoza tornara-se uma figura pública respeitada, consultado frequentemente pela mídia sobre questões de engenharia e construção civil. Seu escritório cresceu significativamente, especializado agora em auditorias técnicas de obras públicas. "Marina", disse ele durante uma visita ao hospital, "você mudou toda uma indústria. Construtoras do país inteiro estão revendo seus processos com medo de serem expostas como a Millennium foi. Helena também se beneficiara da repercussão. Criara uma ONG dedicada a orientar trabalhadores sobre seus direitos e como denunciar irregularidades de forma segura. Marina Conceição virou sinônimo de coragem no Brasil inteiro", dizia ela em suas palestras. Marcos Silva havia deixado a Millennium e trabalhava agora como consultor em segurança para órgãos públicos. Sua colaboração com a investigação lhe rendera reconhecimento e oportunidades melhores. Dona Ivone recebera uma homenagem da Câmara Municipal como cidadã honorária por sua contribuição para a exposição do esquema. "Sempre soube que a Marina era especial", dizia ela com orgulho às câmeras. Quanto aos vilões da história, o destino foi menos generoso. Ricardo Tavares foi condenado a 16 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e coação de testemunha. Seus bens foram bloqueados para ressarcimento aos cofres públicos. Augusto, o engenheiro que executava as ordens de Ricardo, pegou 12 anos de prisão e teve o registro profissional cassado permanentemente. Nunca mais poderia exercer a engenharia no Brasil. Doutora Fernanda Reis, a diretora de RH que orquestrou a demissão injusta de Marina, foi condenada por coação e constrangimento ilegal. Além da pena de 3 anos de prisão, teve que pagar indenização pessoal a Marina. A própria Millennium faliu 6 meses após o escândalo. Sem conseguir participar de novas licitações e com a reputação destruída, a empresa não resistiu ao boicote do mercado e aos processos judiciais. Mas a maior vitória foi na área de saúde pública. O hospital infantil foi completamente reconstruído, seguindo rigorosamente as especificações técnicas originais. A obra, supervisionada agora por Carlos Mendoza, custou 40% mais caro que o inicialmente planejado pela Millennium, mas oferece total segurança aos pacientes. "Marina", disse doutora Luciana Santos durante a última audiência judicial, "sua coragem salvou mais vidas do que qualquer de nós pode calcular. Esse hospital vai atender milhares de crianças pelos próximos 50 anos. A escola técnica e o centro de saúde também foram reconstruídos adequadamente. Os custos adicionais foram cobertos pelo ressarcimento obtido através dos bens confiscados dos criminosos. Marina mudara-se com Pedro para um apartamento maior e mais confortável, mas permaneceu no mesmo bairro da Penha. Aqui são minhas raízes.
explicava aos jornalistas que ainda a procuravam ocasionalmente. Com a estabilidade financeira garantida, ela decidiu voltar a estudar. Matriculara-se num curso técnico de administração, com planos de abrir sua própria empresa de consultoria para trabalhadores em situações similares à que vivera. Quero ajudar outras pessoas que passem pelo que eu passei, dizia ela. Ninguém deveria se sentir impotente diante da injustiça. Na véspera da cirurgia de Pedro, Marina recebeu a visita de mais de 50 pessoas no hospital. Colegas da antiga empresa, vizinhos, advogados, jornalistas e até desconhecidos que se sensibilizaram com sua história. "Mãe", sussurrou Pedro, impressionado com tanta gente. "Por que tem tanta gente aqui?" "Porque você e mamãe nos tornamos símbolos de alguma coisa importante, meu amor. Símbolos de que vale a pena lutar pelo que é certo." Aquela noite, Marina olhou pela janela do hospital para a cidade iluminada lá embaixo. Em algum lugar dessa metrópole, o novo hospital infantil estava sendo construído com qualidade e segurança. Crianças como Pedro teriam um local confiável para se curar. Dormiu tranquila, sabendo que havia cumprido sua missão de mãe e de cidadã. 2 anos após descobrir o gravador que mudou sua vida, Marina caminhava pelos corredores do Hospital Infantil Maria Conceição, nome dado em sua homenagem pela prefeitura. Pedro corria ao seu lado, completamente recuperado da cirurgia e transbordando energia. "Mãe, olha como é bonito!" exclamava o menino, agora com 9 anos e saúde perfeita. "E pensar que ia ser mal feito se você não tivesse descoberto aquela gravação." O hospital era realmente impressionante. Corredores amplos, equipamentos de última geração, quartos confortáveis e, principalmente, estrutura sólida e segura. Carlos Mendoza havia supervisionado pessoalmente cada detalhe da construção. "Doutor." "Carlos." Pedro correu para abraçar o engenheiro que se aproximava carregando plantas baixas. "Veio ver como ficou nosso hospital?" "Nosso hospital, sim", respondeu Carlos sorrindo. "E ficou perfeito, não é, Marina?" Marina assentiu emocionada. Aquele momento representava o fechamento de um ciclo que começara com desespero e terminava com vitória coletiva. A cerimônia de inauguração aconteceria em 2 horas. Autoridades municipais, estaduais e federais estavam presentes. A imprensa nacional cobria o evento, que simbolizava uma nova era na fiscalização de obras públicas no Brasil. "Marina", disse Helena, que se aproximara carregando uma pasta, "acabei de receber os números finais. Sua denúncia resultou na criação de 47 canais de denúncia similares em todo o país. Mais de 300 trabalhadores já usaram esses canais para expor irregularidades. Os frutos do caso Millennium continuavam se multiplicando. A Lei Marina havia sido aprovada no Congresso Nacional, oferecendo proteção federal para denunciantes de crimes corporativos. Universidades incluíram o estudo de caso em seus currículos de ética profissional. Marcos Silva, agora diretor de segurança do próprio hospital, aproximou-se do grupo. "Marina, os médicos estão chegando para conhecer as instalações. Quer vir conosco?" A visita técnica foi emocionante. Marina viu pediatras e cirurgiões elogiando a qualidade da infraestrutura, os equipamentos de ponta e especialmente a confiabilidade estrutural do prédio. "Nunca vi um hospital público com esse padrão de qualidade", comentou um dos médicos. "Parece particular, mas é totalmente gratuito para a população." Dr. Eduardo Mendes, o cirurgião que operara Pedro, estava presente na cerimônia. "Marina, sua coragem não salvou apenas a vida do Pedro. Salvou centenas de crianças que serão tratadas aqui pelos próximos anos." A cerimônia de inauguração foi emocionante. O prefeito, o governador e até um representante do presidente da República fizeram discursos elogiando a coragem de Marina e ressaltando a importância da participação cidadã no combate à corrupção. "Marina Conceição nos ensinou que não importa a posição social ou o poder econômico", disse o prefeito. "O que importa é a coragem de fazer o que é certo." Quando chegou a vez de Marina falar, ela se dirigiu ao microfone com Pedro ao lado. Mais de 500 pessoas aplaudiram de pé por 5 minutos seguidos. "Não sou heroína", começou ela com a voz embargada.
Sou apenas uma mãe que não podia aceitar que meu filho e outras crianças fossem tratadas como números numa planilha de lucros. Marina contou sua história resumidamente, desde os dias difíceis como faxineira até a descoberta que mudou tudo. Aprendi que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Basta ter coragem de usar esse poder. Pedro pegou o microfone das mãos da mãe. Quero agradecer a todos que ajudaram minha mãe. Por causa de vocês, hoje estou curado e muitas crianças vão ficar curadas também. A plateia se emocionou com a simplicidade e sinceridade do menino. Muitos choravam abertamente. Após a cerimônia, Marina e Pedro foram até o jardim do hospital, onde uma placa de bronze perpetuava a história. Hospital Infantil Maria Conceição, inaugurado em 15 de março de 2025. Em homenagem à coragem de uma mãe que escolheu proteger a vida de todas as crianças, não apenas a do próprio filho. Mãe, disse Pedro lendo a placa, você acha que outras pessoas vão ter coragem igual à sua? Marina olhou para o hospital funcionando plenamente, com crianças brincando no jardim, médicos salvando vidas e famílias recuperando a esperança. Tenho certeza, meu amor, quando as pessoas descobrem que podem fazer a diferença, elas fazem. Naquela tarde, Marina voltou para casa com Pedro, sabendo que sua vida havia encontrado um propósito maior. Abriu a empresa de consultoria que planejara, especializada em orientar trabalhadores sobre direitos e denúncias. Consultoria Marina Conceição, quando a verdade importa, era o slogan escolhido. Dona Ivone, agora com 62 anos e ainda trabalhando como porteira, continuava sendo sua maior incentivadora. Marina, você provou que pessoas simples podem mudar o mundo. Carlos Mendoza tornou-se sócio honorário da consultoria, oferecendo análises técnicas gratuitas para casos similares. Helena coordenava a parte legal e Marcos cuidava da segurança das testemunhas. 6 meses depois da inauguração do hospital, Marina recebeu uma ligação especial. Era de uma faxineira de Brasília que havia descoberto irregularidades numa obra de escola pública. Dona Marina, disse a mulher chorando, lembrei da sua história e tive coragem de denunciar. Agora querem me demitir, mas eu não vou recuar. Marina sorriu, sabendo que sua maior vitória não havia sido pessoal, mas coletiva. Havia criado uma corrente de coragem que se espalhava pelo país. Não se preocupe, respondeu ela. Vou te ajudar. Ninguém mais vai passar por isso sozinha. E assim, Marina Conceição, a faxineira que se transformou em símbolo nacional de coragem e justiça, continuava mudando vidas, uma denúncia de cada vez. A história de Marina Conceição nos ensina que heróis não nascem em palácios ou escritórios luxuosos. Nascem em apartamentos simples, em corações de mães desesperadas, em consciências que se recusam a aceitar a injustiça. Pedro hoje é um adolescente saudável de 14 anos, jogador destaque do time de futebol da escola. Carrega orgulhosamente o sobrenome que se tornou sinônimo de coragem no Brasil. O Hospital Infantil Maria Conceição já atendeu mais de 50.000 crianças, salvando vidas que teriam sido perdidas se a estrutura comprometida da Millennium não tivesse sido descoberta. Marina, hoje com 32 anos, dirige uma das consultorias de direitos trabalhistas mais respeitadas do país. Sua empresa já ajudou centenas de trabalhadores a denunciar irregularidades sem medo de represálias. A Lei Marina se tornou modelo para outros países da América Latina. Ricardo Tavares continua preso, cumprindo sua pena de 16 anos. A Millennium nunca mais foi reconstruída. No local onde funcionava sua sede, hoje existe uma creche pública. Às vezes, uma pessoa comum fazendo a coisa certa é tudo que o mundo precisa para se tornar um lugar melhor. Marina provou isso, e sua história continua inspirando mães, pais e trabalhadores de todo o Brasil a nunca desistirem da justiça. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.